está falando agora especificamente do ataque de ontem que chocou a todos. Donald Trump dizendo que ia dar ali um período de 2 semanas para decidir se ia entrar mais efetivamente ou não no conflito. Em 48 horas acabou atacando usinas nucleares, centros nucleares do Irã. E a gente tem agora, para entender aqui um pouco mais o que já se sabe sobre esse assunto, o professor Paulo Filho, que é mestre em ciências militares e analista de assuntos estratégicos, para ajudar a gente a entender. Já agradeço imensamente a presença do senhor aqui com a gente, doutor Paulo. Queria até começar com essa provocação do momento para a gente entender, com as informações que a gente consegue ter hoje. Daqui a pouquinho a gente traz até as imagens que estão sendo divulgadas no momento. Qual é o cenário da situação nuclear do Irã agora? Houve uma destruição efetiva do poderio ou, como está sendo dito nessa questão das narrativas também pelo Irã, já estão sendo reconstruídas, já estão a todo vapor e vão começar a vir ainda mais fortes até então? Qual que é o cenário nuclear do Irã no momento depois desse ataque dos Estados Unidos? Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Natália. Boa tarde, professora. Boa tarde a todos que nos assistem. É muito difícil a gente cravar exatamente qual é a situação nuclear do Irã nesse momento, Natália. Embora o presidente Trump e o Pete Hegseth, o ministro secretário de Defesa dos Estados Unidos, tenham adotado um tom ufanista, de que estava completamente acabado o programa nuclear iraniano, somente o tempo vai dizer. As instalações nucleares de Fordo eram escavadas muito profundamente nas montanhas iranianas. Então, mesmo com o ataque dessas 14 bombas GBU-57, poderosíssimas, utilizadas pela primeira vez na história, mesmo assim nós não podemos ter certeza absoluta que todos os equipamentos foram destruídos. Há também informações de inteligência que estão circulando hoje, foram reportadas pelo New York Times, de que oficiais israelenses acreditam que parte do urânio enriquecido e parte dos equipamentos dessas instalações tenham sido retirados com antecedência, então não estavam lá no momento e no local do ataque. É lógico que certamente houve um grande dano às instalações nucleares, às outras instalações de Natanz, de Esfahan. Então certamente o programa nuclear iraniano sofreu um grande baque, certamente está atrasado, mas eu acredito que seja muito cedo ainda para a gente cravar que ele foi completamente destruído. Eu não arriscaria dizer isso e acho que ninguém nesse momento tem absoluta certeza do que aconteceu. Como eu disse, somente o tempo vai dizer acerca da efetividade desses ataques americanos. As especulações ficam no campo da narrativa que a gente estava analisando aqui com a professora, Queria trazer as imagens de satélite que a gente tem no momento, só para registrar aqui também com a nossa audiência, imagens que foram obtidas pouco depois do bombardeio realizado pelos Estados Unidos contra a instalação nuclear de Fordo, no Irã, que é uma das mais centrais que a gente vinha acompanhando, as imagens que conseguem mostrar um pouco antes e depois dos possíveis danos que foram causadas pelas bombas que são chamadas ali do tipo Bunker Buster, projetadas para penetrar essas estruturas subterrâneas, escondidas no fundo de montanhas, como a gente vem analisando ao longo dos últimos dias, uma dificuldade que Israel precisava dos Estados Unidos para conseguir atingir. De acordo com o jornal New York Times, as fotos captadas pela empresa Planet Labs, que a gente está vendo agora, mostram algumas alterações visíveis no solo, marcas circulares, nuvens de poeira cinzenta próximas aos pontos suspeitos de terem sido atingidas, apesar dos danos visíveis às estruturas da principal instalação. Tem também um edifício de apoio que fica um pouco mais ali para o centro da imagem que a gente está vendo, está um pouco mais em branco, parece ter parecido intacto. A gente vai continuar então só com o tempo entendendo esses desdobrares. Professores, tem uma série de questões militares que eu vou até já pegar seu WhatsApp para a gente entrar em contato novamente para tratar para além do programa por aqui, mas queria falar um pouquinho da reunião do Conselho de Segurança da ONU que está acontecendo agora, porque logo no começo a gente acompanhou uma manifestação do diretor da agência nuclear falando sobre os tratados que existem hoje de não proliferação nuclear estando em risco. Com tudo isso que a gente está acompanhando, para a gente encerrar a participação do senhor aqui, eu queria uma análise de qual que é esse risco, qual que é a chance dessa escalada do conflito ter só piorado a situação do risco nuclear no país hoje, em que a gente vê até uma nova guerra se formando em termos de estratégias militares da Ucrânia para cá, cada vez mais sofisticada, cada vez mais nos ares. O que a gente pode dizer de
esse conflito mudou no mundo em termos de estratégia militar, isso de 10 dias para cá? Não, o que nós vimos ontem, né, com esse ataque americano foi uma impressionante demonstração das capacidades militares dos Estados Unidos, né? Os aviões B-2 decolaram do território americano, voaram por 18 horas, sendo ininterruptas, né, até chegarem no Irã. Foram reabastecidos diversas vezes no ar, e depois voaram 18 horas de volta, ou seja, foram 36 horas de voo ininterrupto, apenas o piloto e o copiloto no interior da aeronave. No meio do caminho foram escoltados por outras aeronaves de caça, aeronaves de quarta e quinta geração. Submarinos americanos fizeram ataques diversionários a outras instalações para atrair a atenção da antiaérea iraniana para outro ponto. Ou seja, foi uma demonstração de força dos Estados Unidos. O próprio discurso do general Kane, que é o chefe do Estado-Maior Conjunto, ele chama a atenção disso num claro recado, também nós estamos falando de narrativas, né? Num claro recado para a Rússia e para a China, destacando que somente os Estados Unidos têm essas capacidades militares, né? Então foi uma enorme demonstração de força que deixa o Irã agora numa situação bastante difícil, né? Como reagir a esse ataque americano, em que medida reagir, né? Porque se a reação for descalibrada, se ela causar um dano muito grande a militares americanos, por exemplo, na região do Oriente Médio, pode causar uma reação americana com desembarque de tropas no Irã e escalar esse conflito que, se escalar de uma maneira muito grave, certamente vai significar o fim do regime dos ayatolás, né? Mas eles também não podem deixar de dar uma resposta para não passar uma impressão de fraqueza, não se enfraquecer perante a própria opinião pública do país e perante o restante do mundo islâmico que o cerca, especialmente seus proxies, Hamas, Hezbollah, Houthis, etc., né? Então, nós estamos vendo uma escalada em vários pontos do planeta, Ucrânia, Rússia, Irã, Israel, temos a situação na África, na Ásia, situação na China, então o mundo realmente está bastante complexo, não falta assunto para quem trata de estudos estratégicos como eu. Não, e não falta angústia também, né? A gente tem até aqui na tela um pouco desse paradigma, professora, como as instituições internacionais, os conhecimentos que a gente tem, o direito internacional acompanhar também a evolução da guerra, a mudança da guerra. A gente vê já de manifestações de autoridades do Irã que os ataques devem continuar, assim como o professor explicava aqui pra gente também, o Irã também sente essa necessidade de resposta para os próximos dias, para a gente fechar aqui o programa. Como alinhar esses paradigmas e como que a gente pode esperar uma saída para o que a gente está acompanhando agora? Bom, Natália, como vocês vieram conversando desde o início do programa, a saída agora ela está muito complicada. Então, o Irã, ele sente que teve a sua soberania violada, sente que tem direito à resposta, à reciprocidade, então foi atacado, sente que tem o direito de atacar, de retaliar. E o que nós vemos, como o professor Paulo comentou, é um mundo bastante complicado. Então, nós temos essa situação agora entre Israel e Irã, nós temos a guerra na Ucrânia acontecendo, a situação palestina, a atuação da China no Mar do Sul da China. Então, nós temos uma série de pautas, problemas acontecendo no cenário global, mas especificamente agora sobre o conflito Israel e Irã, a saída é desescalar as tensões. O líder supremo iraniano já falou que o primeiro ministro das Relações Exteriores iraniano já afirmou que agora a negociação não é mais um caminho, porque os Estados Unidos, de acordo com ele, teriam jogado pelos ares a negociação, o caminho pacífico, quando bombardearam o Irã. Então, os Estados Unidos pioraram uma situação que já estava muito tensa e agora a saída é, de alguma forma, eles sentarem na mesa de negociação e conversarem. Então, algum intermediário neutro, que não sejam esses países que possuem interesse direto na região, Estados Unidos, Rússia, China, algum intermediário mais neutro que consiga fazer essa mediação e minimamente a comunidade internacional pressionar
pela desescalada dessas tensões, porque a previsão para os próximos dias, infelizmente, é que esse conflito só vá piorar. Só aumentando a imprevisibilidade, aumentando a tensão e a gente esperando ter notícias melhores nos próximos dias.